Eu me sinto muito honrado, satisfeito de estar presente. De estar presente em esse importante debate, sobretudo em razão da vice-presidência, o senador Paulo Paim, um parlamentar respeitado em todo o Brasil, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em nome do qual cumprimento toda a mesa. Eu fui presidente já por 2 mandatos aqui, mas atualmente eu só sou autor do requerimento. Presidente é a senadora Ana Rita e vice-presidente é o senador Capiberibe. Efetivamente fiz uma leitura aqui um pouco... Mas fiquei muito orgulhoso de ser indicado como vice-presidente por Vossa Excelência. Se dependesse de mim, seria uma honra e mais um efetivo reconhecimento do seu trabalho. Bem, a quem cumprimento todos, inclusive o juiz federal, doutor Ricardo Rachid, os senhores parlamentares presentes e também o público que nos assiste. Eu poderia começar essa primeira reflexão pensando na unidade de convicção, que foi o último tema abordado pelo colega Ângelo, que derivou do Supremo Tribunal Federal naquela reviravolta, uma mudança de giro com relação ao acidente de trabalho. Algo absolutamente lógico. Se você examina o fato sobre um ângulo jurídico, como um outro juiz pode analisar sobre outro prisma jurídico o mesmo fato. Mas isso é de lógica tão latente que eu me permito trazer uma outra abordagem. O doutor Rachid começou nos dizendo, e acertadamente, que afastou esse preconceito, uma certa capto diminúcio da Justiça do Trabalho. Já está superado, muito superado. Isso tinha algum sentido lá, quando a Justiça do Trabalho era a Justiça Administrativa, e posteriormente também, quando manteve-se com o vocalato. Mas, ainda assim, o doutor Rachid começa dizendo que, historicamente, a AJUF permanece com o mesmo pensamento. E a pergunta que salta é, mesmo com a emenda 45, esse pensamento teria razão de existir? Sobreviveria intacto? Essa é a pergunta que nos fazemos. E essa pergunta nos leva a uma outra questão que foi levantada, que é de relevância, é que o doutor Rachid disse, mas as estatísticas, disse o doutor Rachid, salvo engano, está aqui, que possa me corrigir com o respeito que eu tenho, e todos têm, claro, isso é um debate de ideias, não de pessoas, que os índices não dizem nada. Não dizem nada, efetivamente, quando isolados. Qualquer índice não diz nada, não diz nada. É curioso a questão da estatística. Alguns que dizem, nós temos 2 pessoas na mesa e 2 frangos. Um come os 2 frangos, é a estatística de cada um comer um. O problema aqui não é a dicotomia entre a punição injusta e a punição justa. Não, não é. Efetivamente, o que se trata aqui é da impunidade. É disso que nós estamos tratando, da impunidade que acontece com relação aos crimes tipificados na relação de trabalho. E a impunidade de tal ordem, que não se trata também, eu preciso dar destaque a isso, aos resultados dos processos. Não se trata disso, trata-se da tramitação dos processos. Quantos processos nesse sentido estão tramitando hoje na Justiça Federal? Perguntem-se, consultem. Hoje temos instrumentos tecnológicos que nos permitem atualização no momento. Quantos existem? Vejam a doutrina. Examinem os códigos de processo penal comentados, onde há doutrina farta, se há algum, apenas como exemplo didático para os alunos e estudantes de direito que tratam da efetividade. Então, nós estamos tratando de efetividade. E, ao tratar de efetividade, eu peço licença aos senhores para trazer uma notícia do Globo, de quarta-feira última, que é a seguinte: sondagem nacional
do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, uma faculdade reconhecida, tradicional por todos, realizada em março agora, claro, constatou que 76% dos ouvidos não confiam no Congresso, nesta casa, onde estamos aqui com orgulho. 73% não acreditam no empresariado e 70% não acreditam no respeito às leis do Brasil. Veja que sinergia, a meu ver, extraordinária é o tema tratado nesse momento. Se nós ganharmos efetividade com relação ao direito do trabalho, esta casa, que certamente, na nossa expectativa, aprovará este projeto, ganha credibilidade. E coisa interessante, que interface, que a gente acaba de ver, está aqui, está posto isso. É verdade que vão dizer, mas isso é um argumento metajurídico. De fato, é metajurídico. Jurídico foi o argumento explanado agora pelo colega com relação à unidade de convicção do STF. Mas esse argumento metajurídico é importante. Ele mostra que, efetivamente, ao contrário do que se possa pensar, o índice da falta de efetividade corrobora efetivamente com o desrespeito à legislação trabalhista. Vejam, senhores, é ampla a discussão. Podíamos começar, por exemplo, com 149, que é reduzir a condição análoga, que nos envergonha, apesar de reconhecimento internacional de que o governo tem feito o possível para debelar essa chaga. Tem o 149, tem o 168, que é deixar de repassar a Previdência Social, e depois, lógico, todos os outros, os crimes contra a organização do trabalho, que iniciam lá no 197 e vai até o 207. Mas eu queria trazer a discussão, e a discussão qual é? A efetividade. Binômio, punidade e impunidade. E não punidade injusta e punidade justa, não. É punidade e impunidade. O 297, artigo 297 do Código Penal. Vejam que interessante. Diz que constitui crime introduzir falsa declaração na folha de pagamento ou em documentos de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado. Isso tem muito a ver com a Previdência, com a sua receita, com o sistema atuarial do sistema previdenciário. É importante, importantíssimo. Mas não é exatamente esse ponto que eu quero trazer. Quero trazer o segundo item do 297. Informação falsa na carteira de trabalho e previdência social. Declaração falsa ou diversa do que deveria ser constatado. Observem que a falta de efetividade aqui, ela atinge toda a coletividade. Por quê? Quando o trabalhador não tem corretamente anotado sua carteira de trabalho, ele não é mais o quê? Um sujeito que possa ter crédito. Ele não tem mais acesso a crédito. E, a não ter acesso a crédito, ele não pode consumir. É uma ideia consumista que eu estou trazendo? Não. A produção ela só se estabelece se houver demanda. E só há demanda se houver estabilidade. Um sujeito que permanece por meses, anos sem carteira de trabalho. A maioria dos senadores, dos deputados, dos legisladores que aqui estão, tem essa vivência. Sabem como um indivíduo trabalha por meses e anos no emprego e tem medo de ir à Justiça do Trabalho, porque os conselheiros dizem, vá à Justiça do Trabalho, eu digo, vou à Justiça do Desemprego. Então, fica anos sem poder ser um cidadão pleno. Efetivamente, o que busca concretamente o Ministério do Trabalho não é o trabalho e o juízo do trabalho, que se falam presentes aqui, não é algo que tem a ver com corporativismo. Isso só vai aumentar a nossa responsabilidade, primeiro, e também, claro, o nosso trabalho. Não há nenhum benefício, digamos, extra, algo que venha nos dar o quê? Um poder, uma glória? Não nos interessa isso. Nos interessa prestar o melhor serviço. Mas eu sigo para dizer uma outra questão. É que há várias teorias de direito penal e eu confesso que não esgrimo essas teorias da forma como os senhores mereceriam
que eu trouxesse. Mas, certamente, desde tomar uma referência do século passado, Hans Kelsen, importante ainda, doutrinador, o Dworkin, ou qualquer outro desses mais modernos, teóricos, filósofos, não existe possibilidade do direito penal, do edifício do ordenamento jurídico ter efetividade sem que tenha qualquer sanção. A sanção é inerente. Nós não pensamos na sanção como aquela forma, aquele método de encarcerar todos os criminosos. Não, a sanção como um modo pedagógico, apenas como um modo pedagógico. Vejam, senhores, há uma expressão, senador Paim, muito comum entre os juristas, e eu tenho a impressão que esta menção foi feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal. É como ter uma legislação sem uma sanção, é como ter um sino sem badalo. Tive a oportunidade e o prazer e a honra de estar com o senador e dizia, lembrando Nelson Rodrigues, ele disse que a moralidade mínima de todo indivíduo é o medo da prisão. Infelizmente é assim. Ou felizmente, é da natureza humana. Não é que se tenha que levar todos os transgressores à prisão, é apenas que eles saibam que não há impunidade. Quantas vezes vimos isso em todas as áreas? No direito penal, certamente, com mais eficácia, a questão dos menores, vemos isso a todo momento nos jornais, no debate, no Congresso, o aumento, a diminuição da idade mínima. Por quê? Por conta da impunidade. Eu encerro dizendo apenas que o projeto que nós estamos, nesse momento, trazendo aos senhores, ele trata da saúde do trabalhador. Há coisas muito amplas, a moralidade pública poderia e deve um dia vir para o Ministério Público do Trabalho. A moralidade pública, por exemplo, nas empresas públicas, que quando contratam sem concurso, direito penal administrativo, isso deveria racionalmente vir ao Ministério Público. Faço um parênteses para dizer aos senhores que, a partir da resolução 16 do Conselho Nacional do Ministério Público, há muita energia no Ministério Público, muita energia para atuação como agente, esta atuação que nós estamos trabalhando, e menos para atuação como interveniente, que é aquela que os senhores sabem, onde atuamos dando pareceres nos tribunais. Há muita energia, essa energia está contida, essa energia foi estabelecida pela Resolução 16, que diz: priorizem a atividade como órgão agente. Então, o que nós estamos tratando aqui, efetivamente, é de um projeto que trata da rigidez. O que diz o artigo que merece a nossa atenção nesse momento? O artigo 201b. Considerar-se-á crime de poluição com as penalidades previstas, se cita a lei, não está aqui, respectivamente para as modalidades dolosa e culposa, hein? Não é responsabilidade objetiva, atentem para isso. A conduta de degradar de qualquer modo o meio ambiente de trabalho. E nós sabemos que o meio ambiente de trabalho é muito mais amplo do que aquele locus da fábrica. Acho que está presente na memória de todos o que aconteceu em Paulínia, que comprometeu gerações a pessoas ainda que não nasceram ainda e que podem estar comprometidas por uma empresa multinacional que saiu dos Estados Unidos produzindo a mesma bomba química que veio produzir no Brasil. Muito obrigado, senhores, pela atenção.